No Livro dos Espíritos, na introdução, o item 9 trata da fidedignidade dos fatos ou dos relatos dos movimentos dos objetos. Se é um fato firmado ou se a questão é saber se nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E em caso afirmativo, qual é a fonte dessa manifestação? Os fenômenos sobre os quais a doutrina se apoia são tão extraordinários que conseguimos a dúvida. Como pessoas graves, sérias e honradas, instruídas, se prestariam a semelhantes manobras e com que fim? A materialização espiritual é quando o espírito usa o ectoplasma que sai do corpo humano para criar imagens ou para alterar a aparência do médium. Por quê? Porque se os médios não são instrumentos passivos, é preciso que ele tenha uma habilidade, conhecimento, com certa idade ou não, e certas posições que são incompatíveis com a idade ou com certas posições sociais. Ou seja, nós somos médiums desde a infância, nós somos médiums de acordo com o que a gente solicita antes da encarnação, e nós somos instrumentos passivos. Temos que ter uma habilidade, mas temos que estudar. O Kardec fez sempre o conhecimento que precisamos ter. E tudo isso é incompatível com a idade dos médiums ou com a sua posição social. A Hermânia era uma menina da nobreza. As irmãs Fox eram, como diz o outro, pessoas bem pobres, bem humildes, né? Mas cada um veio com o que pediu e com a orientação que recebeu antes de vir. No tópico 10, Kardec diz que entre as objeções, uma é tirada da linguagem de certos espíritos que não aparece digna de elevação e que se supõe aos seres sobrenaturais. Se quer referir-se ao resumo da doutrina que nós apresentamos por cima, se verá que os próprios espíritos nos ensinam que eles não são iguais nem em conhecimento, nem em qualidade moral, e que não se deve tomar ao pé da letra tudo o que eles dizem. Aí Kardec pergunta: como é a realidade ou a cidade espiritual? Na série dos livros de André Luiz, nós vamos ter uma informação grande, nós teremos uma noção de como é esta realidade no mundo dos espíritos. E onde há também a sociedade do bem, a sociedade moderada, a sociedade do mal. Porque a evolução não é só enquanto a gente está aqui. A evolução é muito mais, quer dizer, com menos resgate quando está no plano espiritual. As cidades celestes não contêm apenas a escória popular. Conhecendo a realidade do mundo espiritual e de um mundo de prova e de expiação, nós teremos parâmetros de conhecimento para valorizarmos aquilo que concorre para vivermos uma vida física de maneira mais própria e eficiente, para que no futuro estejamos em condições de boa vida, de vida de espíritas, que nos seja mais feliz, permitindo a nós novos passos no nosso caminho evolutivo. Como crer com efeito que Deus não permite senão ao espírito do mal se manifestar para nos perder, sem nos dar por contrapeso os conselhos dos nossos amigos bons espíritos? Como vamos acreditar nisso? Notai que admitir a comunicação dos maus espíritos e reconhecer o princípio dessa manifestação, ora, do momento em que elas existem, isso não pode ser senão com a permissão de Deus. Como diz nossa amiga Bárbara, não existe coincidência, deucidência, nem acaso. É Deus, acaso. O que Deus quer é que acontece.
No top, e outra coisa, o que acontece que ele permite é porque ele quer melhorar e agilizar a nossa evolução. No item 11, Kardec relata que os espíritos que vêm expor espontaneamente há muito mais desconhecido para nós do que os membros ilustres, que se designam por um nome qualquer, o nome de um personagem ilustre, que impressiona mais que os desconhecidos. E é por isso que eles são mais notados. Nós, humanos encarnados, gostamos de saber quem. É o rei tal, é o fulano de tal. Dentro do nosso livro, na parte do Evangelho, das explicações de cada item do Evangelho, a maioria dos espíritos são assim, um amigo, um protetor, não é isso? Por quê? Não interessa dizer o nome, o nobre que é ou não, o conhecido ou não. O que interessa é a base do ensinamento que ele está passando para a gente ali dentro dos evangelhos de Jesus. Os espíritos confirmam as palavras do evangelho. Os grandes serão humilhados e os pequenos serão exaltados. Assim, aquele que foi o primeiro da terra pode, no mundo dos espíritos, encontrar-se entre os últimos. E aquele perante o qual curvamos a cabeça nesta vida, ele pode voltar da próxima vez entre nós como o mais humilde artesão. E o mais poderoso monarca pode vir a ser aquele que esteja abaixo do último dos seus soldados. Existe até um quadro que retrata o mendigo e Lázaro, né? O mendigo e o rico, que é a mesma coisa do Lázaro e o poderoso lá. Ou seja, aqui ele passou o que ele quis passar, ele teve seus resgates, ele teve sua aprovação. Quando desencarnou, ele foi para um plano em que os atos dele o levaram. E o rico, né, o poderoso, o nobre, foi para um lugar, tipo assim, um umbral, mas vendo Lázaro lá, perguntou, e aí? Eu sou mais rico. Não, mas ele fez mais. Você teve como fazer e não fez. Então, você vai ter que aprender e ficar aqui. Vamos ler o tópico do item 2, do livro da introdução, onde o Kardec fala de um fato que foi demonstrado pela observação e pelos próprios espíritos. É que os espíritos inferiores, às vezes, tomam emprestado frequentemente nomes de gente conhecida referenciada. Essa dúvida existe entre muitos adeptos fervorosos da doutrina espírita, que se perguntam qual é o controle que se pode ter de sua identidade. Aí os espíritos que atingiram certo grau de evolução e que são os únicos libertos de toda a influência corporal respondem: quando não estão completamente desmaterializados, conservam a maior parte das ideias, dos pendores e até mesmo as manias que tinham na Terra. Então, é fácil de você conseguir distinguir. Por quê? Ele diz o nome dele, mas os atos dele é os mesmos atos do que ele tinha aqui na Terra. São comportamentos e ideias iguais. Dá para a gente saber. Os espíritos que têm o mesmo grau, o mesmo caráter e animados pelos mesmos sentimentos, reúnem-se em grupos e em famílias. É o que a gente fala da família espiritual. São os sentimentos, as tendências, o caráter nosso que nos une e que mantém os espíritos juntos nas mais diversas situações. O mundo espiritual é em esfera de vida que vão divididas em regiões onde se unem espíritos pelos laços das afinidades, ideários diferenciados das formas de se conduzirem perante o processo evolutivo das suas vidas. Em uma reunião, um espírito da categoria de Fenelon, ele pode vir em seu lugar outro e às vezes mesmo usando seu nome, porque ele é idêntico, ele é semelhante e pode substituí-lo, porque os atos são
iguais, idênticos. E porque nós, encarnados, é que necessitamos de um nome para fixar nossas ideias. Nós é que temos que identificar. E não é todo mundo que tem o dom de estar, quer dizer, tem a evolução de estar em 3, 4 lugares ao mesmo tempo. Numa palestra do Haroldo Dutra, ele disse, ele falou o nome do espírito, mas não me lembro, que para ele chegar até aqui, que ele gosta muito da Terra, que ele foi daqui, não sei o que, barará, gasta muito para chegar. Mas ele não está vindo ultimamente, mais porque os afazeres estão aumentando. E ele falou, ele citou, eu estou fazendo aula de pintura, aula de canto, aula de piano, no mesmo horário, porque nesse horário eu posso dedicar a mim, os outros eu tenho que trabalhar. Onde que nós vamos fazer isso? Quando a gente crescer e desenvolver, né? Mas o que importa, em definitivo, que um espírito seja realmente ou não o espírito de Fenelon. Do momento em que ele não diz senão coisas boas e o nome que o faz conhecer é indiferente, não há meio de se fixar as nossas ideias de ter alguém definido. Estas substituições são naturais, podendo haver algum engano, pode haver alguma dificuldade, resultar em erros, e muitas vezes são mistificações. Esta é uma das dificuldades do espiritismo prático, mas jamais dissemos que esta ciência fosse fácil, nem que pudesse aprendê-la brincando. Nunca será demais repetir que ela exige estudo constante e quase sempre bastante prolongado. O próximo, gente, a gente vê a semana que vem. É só o estudo mesmo, né? Estudo. É o só que ele conhecimento. Exatamente. Ele repete sempre em cada tópico, em cada explicação, explanação do espírito dentro do item do evangelho, vem sempre o conselho: estudar, estudar, estudar.